Se tu é do tipo de pessoa que gosta de maratonar o conteúdo para acabar ele de uma vez e poder ir para a próxima etapa, eu tenho uma notícia ruim para te dar aqui. Eu arrisco dizer que é um dos jeitos mais ineficientes para te aprender para o longo prazo, visto que a gente está falando que o Enem é um jogo de longo prazo, o vestibular é um jogo de longo prazo, então tu precisa começar a agir com mais estratégia e começar a entender como que funciona o processo de aprendizado para te não cometer esse erro, não ficar horas e mais horas em cima do mesmo assunto. Opa, aqui é o Diogo e nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre um dos grandes erros que muitas pessoas cometem, que é ficar maratonando, pegar o mesmo assunto e ficar durante horas em cima desse mesmo assunto, né? Horas seguidas ou horas até mesmo com aquele método Pomodoro em que tu vai fracionando os teus estudos, né, em vários blocos ao longo do dia. Mas claro, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te pedir para te se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito, ativar o sininho se tu não ativou o sininho ainda e claro, já deixa aquele like aqui embaixo, porque eu tenho certeza de que esse vídeo vai mudar o modo como tu enxerga os estudos, tá? Então, vamos nessa. Não importa se tu utiliza o Pomodoro, não importa se tu estuda direto durante o dia, a grande questão aqui é que não é tão eficiente tu pegar no mesmo dia e querer mastigar um conteúdo inteiro, né? Por exemplo, tu vai estudar geometria plana hoje o dia inteiro para conseguir acabar o conteúdo. Isso não é tão eficiente quanto se tu pegar esse mesmo conteúdo e quebrar em vários bloquinhos e distribuir ao longo da semana ou distribuir ao longo do mês durante os teus estudos, tá? Eu sei que muitas pessoas têm essa ansiedade de acabar com o conteúdo de uma vez. Eu tinha essa ansiedade, eu queria matar a matéria de uma vez por todas para poder ir para a próxima e cada vez ver que eu tô mais perto de acabar os conteúdos, mas a gente precisa começar a agir com um pouco mais de estratégia e não pensar, né, no mais rápido, no mais fácil. A gente precisa pensar no que realmente funciona, no que realmente vai trazer resultados de verdade. E o que eu vou estar te dizendo aqui não é uma coisa que eu tirei da cartola, não é um coelho que eu puxei da cartola. O que eu estou te dizendo aqui é uma coisa que tem embasamento em pesquisas que eu fiz, em livros que eu li, em práticas que eu fiz, né? Ou seja, tudo isso eu coloquei na prática e depois eu acabei descobrindo que isso funcionava por tal motivo. Quando eu estava estudando eu não sabia que isso funcionava assim, mas depois eu acabei descobrindo que eu estava estudando do jeito certo e olha só, os resultados vieram, não é mesmo? Então nesse vídeo eu quero te mostrar como que tu pode usar melhor a tua capacidade, né? O teu potencial para estar conseguindo extrair melhores resultados ao longo dos teus estudos. Então, vamos pensar no seguinte, né? O que acontece quando a gente fica muito tempo em cima do mesmo assunto? Não sei se isso acontece contigo, mas comigo é o seguinte: quando eu estou estudando há muito tempo o mesmo assunto, eu começo a enjoar daquilo, começo a encher o saco de ficar vendo aquela mesma coisa durante horas e mais horas, e muitas vezes a gente tranca naquele assunto e passa mais tempo ainda tentando resolver um problema que a gente poderia resolver isso com mais calma em outro dia, né? Provavelmente isso já aconteceu contigo, né? Comigo já aconteceu. Eu estava estudando matemática e eu acabei trancando num exercício e eu fiquei muito tempo ali, né? Eu realmente estava muito teimoso querendo resolver aquela questão e quando eu vi, se passou meia hora e eu não tinha conseguido resolver aquele problema ainda. O que aconteceu? Eu praticamente peguei meia hora e joguei no lixo, porque eu estava tentando resolver um problema que naquele momento eu estava com um certo bloqueio e não estava conseguindo resolver. Algumas pessoas vão dizer assim, mas tu tem que ser persistente, tu tem que tentar. E eu concordo com isso, tu tem que tentar, mas tu tem que ser persistente com inteligência e não ser um persistente burro, teimoso que fica tentando toda hora, né, bater aquela mesma tecla, por mais que naquele momento não seja possível. Então, claro, a gente não pode largar de mão o problema, desistir dele e simplesmente, né, partir para a próxima. O que a gente tem que fazer é naquele momento a gente pensar que, olha, agora não tá rolando, agora não vou conseguir fazer, vou deixar para depois, porque senão a gente vai ficar muito tempo ali em cima de um problema que, né, possivelmente com mais tranquilidade, em outro momento, a gente pode ter um insight que vai nos mostrar qual é a resolução daquele problema. E aqui eu já quero puxar um gancho para te mostrar que não é somente quando a gente está estudando que a gente aprende. Por isso que não vale a pena tu ficar horas e mais horas em cima do mesmo assunto. Porque tu precisa dar um tempo para o teu cérebro processar aquele aprendizado, para ele processar as informações novas, porque não é no momento em que tu lê o assunto, em que tu vê uma videoaula, que a informação vai da tua memória de curto prazo, de processamento, para a memória de longo prazo. Tu precisa pensar que teu cérebro ele vai criando conexões, tu vai criando lá nos teus neurônios, eles vão se conectando e vão transmitindo a informação, e isso leva tempo para se consolidar de verdade, para te conseguir de fato ter uma conexão forte para puxar aquele conhecimento na hora que tu precisa dele para resolver um problema. Então, às vezes, tu precisa deixar que teu cérebro trabalhe um pouco mais sozinho para consolidar aquela memória, para consolidar aquele aprendizado, para daí sim tu tentar aprender um pouco mais sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Eu não sei se tu já leu, se tu já sabe disso, mas existe o nosso cérebro que é a parte consciente dele, a parte em que a gente está pensando, né, que a gente realmente está racionalmente visualizando alguma coisa, e a parte que é subconsciente,
que são atividades que acontecem por mais que a gente não pense, né? Por exemplo, tu tá sentado, teu coração tá batendo, tu tá respirando, tu não fica pensando que o teu coração precisa bater ou que tu precisa respirar. Isso é uma atividade que acontece no teu subconsciente, uma coisa que tu não tá necessariamente querendo que aconteça, mas é uma consequência da tua existência. É uma consequência de como o teu sistema funciona. E isso acontece nos estudos também. Quando a gente estuda um assunto e a gente fica muitas horas em cima daquele assunto, a gente não dá o tempo do cérebro trabalhar por conta própria enquanto a gente não está estudando. Já aconteceu comigo inúmeras vezes enquanto eu estava, né, tanto no vestibular quanto estudando dentro da universidade, que eu tinha um problema para resolver. E naquele momento eu não tinha clareza para resolver o problema, mas depois de um certo tempo eu conseguia resolver aquele problema porque me vinha um insight, uma coisa tipo um flash que dá na nossa cabeça, que é tipo assim, aquele momento, aham, que tu pensa assim, descobri a resposta, e daí só que isso é do nada, tu não tá pensando em resolver o problema naquele momento, mas o teu cérebro tá processando aquela informação, o teu cérebro, por mais que tu não esteja ativamente estudando, ele tá pensando em resolver aquele problema lá no teu subconsciente. É por isso que muitas vezes, quando a gente sai de casa, a gente tem aquela sensação de que faltou alguma coisa, e a gente pensa, não, tá tudo aqui na mochila, ou tá tudo aqui na bolsa, né, não tá faltando nada. E daí quando a gente sai de casa, meia hora depois, a gente lembra assim, putz, eu esqueci em cima da mesa tal coisa. E daí a gente pensa assim, bah, realmente eu estava certo. Mas naquele momento, o nosso cérebro estava tentando nos alertar de uma coisa que a gente não estava racionalmente, conscientemente lembrando, mas o nosso subconsciente estava ali nos mostrando que tinha alguma coisa errada. E isso se aplica nos estudos também. Tu precisa dar esse tempo para o teu cérebro para ele processar a informação, porque pode não parecer, mas a gente aprende também quando a gente não está estudando. Então por isso que é muito importante tu levar em consideração essas pausas, né? Então por que em vez de estudar 4 horas hoje, por que a gente não quebra em 4 blocos de 1 hora e estuda 1 hora por dia ao longo da semana, né? Distribuindo ao longo dos dias que a gente quer estudar? Porque realmente é muito mais inteligente, é muito mais eficaz tu fazer isso. Porque muitas coisas acontecem durante o momento em que a gente não está estudando e até mesmo no momento em que a gente está dormindo. Muitas memórias são consolidadas durante o sono, muitas conexões são feitas durante o nosso sono, a gente acaba não dando essa oportunidade para o nosso cérebro. E o que isso quer dizer, afinal? Isso significa que tu não deve estudar somente uma disciplina por dia, somente 2 disciplinas por dia. A não ser que tu só tenha 3 horas para estudar e tu divida 1 hora e meia para cada disciplina. Mas, se tu é o tipo de pessoa que tem uma manhã inteira, uma tarde inteira, uma noite inteira livre, ou tem o dia inteiro livre, não faz sentido tu pegar o dia inteiro e dedicar a uma única disciplina. Então, pega esse tempo todo e estuda o máximo de assuntos que tu puder. Claro, respeitando o tempo, não coloca menos de 1 hora de estudo por assunto, né, por conteúdo. Tenta pelo menos estudar 1 hora de cada matéria e tenta botar, sei lá, 5 matérias, 6 matérias. Então, se tu tem o dia inteiro livre para estudar, tenta pegar 5 disciplinas, 6 disciplinas e estuda ao longo do dia. Pega um conteúdo de cada, pega 1 horinha para cada disciplina, 1 hora e meia e estuda ao longo do dia. Não pega o teu dia inteiro e soca um único conteúdo nesse dia inteiro, beleza? Então era essa mensagem que eu queria trazer aqui para ti. Ou seja, o que eu sugiro que tu faça? Estuda um pouco hoje, estuda 1 hora, 1 hora e meia de um determinado assunto, 2 horas extrapolando o tempo, e no dia seguinte, aí sim, tu tenta retomar aquele assunto. Por quê? Aí tu vai ter esquecido um pouco do assunto, aí tu vai revisar um pouco daquele assunto para poder retomar ele, e aí sim é que o verdadeiro aprendizado vai acontecer, é aí sim que tu vai aprender de modo eficiente, tá? Eu sei que esse é um assunto bem longo, eu teria que me estender aqui por muito mais tempo para te explicar exatamente como funciona isso, mas eu espero que tu tenha entendido, eu espero que tu coloque tudo isso na prática, porque realmente eu te juro que isso vai te trazer resultados, tá? Então, foi um enorme prazer estar aqui te trazendo mais esse conteúdo, a gente se vê no próximo vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like aqui embaixo, ativa o sininho se tu não ativou, porque aí tu vai estar recebendo as notificações aqui de quando eu posto vídeo e tudo mais. Então, eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.